Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis. É muito bom podermos estar juntos novamente para estudar a nossa querida doutrina espírita, estudar as obras de Kardec, estar sintonizado com a espiritualidade amiga que sempre nos assiste, nos ampara e pausarmos momentaneamente as nossas atividades do dia a dia para nos dedicarmos às questões do espírito. E hoje nós vamos ter o prazer de receber o nosso companheiro Alberto Leitão, do Centro Espírita Irmã Rosa, o CI, que vai nos falar sobre o tema Quem são os anjos e os demônios. Mas antes da gente passar a palavra ao nosso companheiro, eu vou pedir a vocês alguns minutinhos para que a gente apacente nosso coração, respire, deixe as preocupações do dia a dia do lado de fora e que nesse momento nós possamos nos unir em prece ao nosso Deus, que nos deu a vida, o nosso Pai de infinita bondade, rogando a Jesus, o nosso mestre amigo, generoso, companheiro de todas as horas, que esteja conosco, nos amparando, nos auxiliando, e que a espiritualidade amiga cuide de cada um que esteja conosco, sintonizado nesse momento, e chegue a cada coração um pouco de conforto, um pouco de esclarecimento, um pouco de paz. E que cada palavra dita aqui pelo nosso companheiro Alberto Leitão chegue como um bálsamo de luz, acalmando, instruindo, pacificando, consolando e reanimando cada um conosco agora, unido em pensamento, para que ao sairmos desse encontro, terminada essa reunião, possamos todos estar um pouco mais fortes e mais esclarecidos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos. Registrou o evangelista Lucas, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículos 5 até o versículo 25, que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias e sua mulher chamava-se Isabel. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos já eram de idade avançada. Mas aconteceu que, ao Zacarias desempenhar as suas funções sacerdotais, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Na hora do incenso, apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o medo se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai te dar um filho, ao qual porás o nome de João, e ele será grande diante do Senhor. Ficará pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente, com o espírito e o poder de Elias. Zacarias então perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Pois sou velho e minha esposa também é de idade avançada. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel. Fui enviado para anunciar-te a boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Lucas registra ainda que o povo esperava por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, estava mudo. E compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Algum tempo depois, Isabel, a sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, assim registra Lucas. Mais à frente, Lucas ainda vai trazer a informação de que Zacarias só voltou a falar depois que João nasceu e de que ele, escrevendo numa tabuleta o seu nome, informou qual era o nome que a criança deveria ter. Esta é uma passagem que fala do anjo Gabriel, que nós escolhemos para pedirmos a atenção de todos, para colocarmos as nossas mentes e corações na sintonia do tema que se apresenta para essa oportunidade. Quem são os anjos e os demônios? É o nosso tema de hoje, né? Na visão espírita, evidentemente, que vamos explorar. Então, com o objetivo de responder a essa pergunta, nós vamos consultar o livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 8, intitulado Os Anjos, bem como o capítulo 9, intitulado Os Demônios. Também vamos nos utilizar do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, intitulado Espíritos, questões 128 até a questão 131. Então, o nosso primeiro objetivo é respondermos a essa pergunta: quem são os anjos e os demônios? A partir de vencida essa primeira proposta, nós vamos passar para a segunda, que é entendermos as influências espirituais, uma vez que o tema nos propicia essa reflexão também, uma rápida reflexão, mas vamos passar por ela, para finalmente concluirmos entendendo quem são os demônios que devemos combater e onde é que nós vamos encontrá-los. É o terceiro e último objetivo do nosso estudo. Iniciando então a proposta de respondermos à pergunta quem são os anjos e os demônios na visão espírita, vamos recorrer ao vocabulário espírita que Kardec colocou na primeira edição do Livro dos Médiuns, no capítulo 1, e que a partir da segunda edição esse vocabulário foi excluído, mas a editora La Chatre resgatou esse vocabulário numa obra intitulada Definições Espíritas, no ano de 1997. Lá nós vamos encontrar a definição de Kardec para a palavra anjo. E ele vai dizer assim: do latim, angelus, do grego, ágelos, mensageiro. Segundo a ideia vulgar, os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade, por sua natureza e poder, que podem manifestar-se quer por avisos ocultos, quer de maneira visível. Vimos que o anjo Gabriel se manifestou de maneira visível a Zacarias. Eles não foram criados perfeitos, já que a perfeição supõe a infalibilidade de alguns dentre eles se revoltaram contra Deus. A infalibilidade e alguns dentre eles se revoltaram contra Deus. Disse: os anjos bons e maus, os anjos das trevas. Contudo, a ideia mais geral ligada a essa palavra é a da bondade e da suprema virtude. Aqui Kardec está trazendo uma definição geral da palavra anjo, num sentido mais amplo. Mas agora ele entra, segundo a doutrina espírita, os anjos não são seres à parte
e de natureza especial. São os espíritos da primeira ordem, isto é, os que chegaram ao estado de espíritos puros, depois de terem sofrido todas as provas. Então aqui Kardec já apresenta uma definição de anjos da visão espírita, que vamos explorá-la ainda um pouco mais à frente. Já para a palavra demônio, Kardec vai apresentar do latim daemônio e do grego daimonion, gênio, sorte, destino, manes. Daimones, tanto em grego quanto em latim, diz-se de todos os seres incorpóreos, bons ou maus, que se supõem terem conhecimentos e poder superiores ao do homem. Definição geral. Ele continua. Nas línguas modernas, esta palavra é geralmente tomada em seu mau sentido, restringindo-se sua acepção aos gênios malfazejos. Segundo a crença vulgar, os demônios são seres essencialmente maus por natureza. Ponto. E agora ele vai mostrar a visão espírita e vai dizer: os espíritos nos ensinam que, sendo Deus soberanamente justo e bom, não poderia ter criado seres votados ao mal e desgraçados para toda a eternidade. Segundo eles, não há demônios na acepção absoluta e restrita desta palavra. Há apenas espíritos imperfeitos. Todos, porém, podem melhorar-se por seus esforços e por sua vontade. Os espíritos da nona classe seriam os verdadeiros demônios. Kardec aqui se referindo à escala espírita que está no Livro dos Espíritos. Vejam que aqui ele fala da nona classe, mais à frente nós vamos ver ele depois enquadrando-os como sendo da 10ª classe. Mais à frente a gente vai ver isso, mas nona classe ou 10ª classe praticamente não vai fazer muita diferença. Mas são os espíritos imperfeitos. É isso que Kardec está nos apresentando nesta obra, que está lá do Livro dos Médiuns, ainda em 1861, na primeira edição. E depois tudo isso será aprofundado. Quando vamos ao livro O Céu e o Inferno, lá no capítulo 8, como falamos, da primeira parte, Kardec vai tratar dos anjos. E aqui ele vai apresentar primeiro o que seria o anjo segundo a igreja. Nós não vamos explorar muito esse ponto, para poder caber tudo dentro do nosso tempo, mas ele traz, então, citando as fontes, traz tudo entre aspas, mostrando que, segundo a igreja, são seres puramente espirituais, que isso é um dogma, que foram criados anteriores à humanidade, são superiores à humanidade, foram criados perfeitos, são intermediários entre Deus e os homens, são classificados em hierarquias. Não vamos nos ater muito a isso, apenas rapidamente pensando algumas coisas que ele lá coloca. Depois ele vai refutar essa ideia dos anjos segundo a igreja, principalmente colocando os atributos de Deus. Onde estaria o atributo da justiça se Deus cria seres privilegiados, superiores, enfim, dotados de uma série de virtudes, sem nada ter feito? Onde estaria a justiça de Deus? E ele conclui dizendo que a criação dos anjos, sua hierarquia, trabalhos, indicam um Deus seletivo, vaidoso e autoritário. Ele refuta, então, e depois vocês podem ir lá no capítulo 8 da primeira parte do livro Céu e Inferno e lerem em detalhes o que ele está falando. Estamos passando muito rapidamente por isso, para chegarmos então no que mais nos interessa, que é os anjos segundo o Espiritismo. Então aqui ele vai nos dizer que há de fato seres que chegaram à condição de angelitude, e que esses são os anjos. Esses que foram também, como todos nós, criados simples e ignorantes, na simplicidade e na ignorância, que utilizando do livre-arbítrio trabalharam, progrediram, utilizando do seu esforço individual, eles progrediram e chegaram ao grau máximo da escala evolutiva. Ponto. Esses são os anjos, segundo Allan Kardec. Não há seres privilegiados, senão Deus não seria justo. Senão, o que Jesus nos disse que a cada um é dado segundo suas obras perderia o sentido. Kardec
ele apela para o bom senso para mostrar o que seriam os anjos segundo a igreja, segundo a doutrina espírita. Ele refuta segundo a igreja e depois ele apresenta aquilo que seria a definição, os argumentos lógicos para demonstrar o que seriam os anjos segundo o Espiritismo. E isso nos faz lembrar e pensar, né, do que Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos, quando ele trata dos anjos da guarda, ou dos espíritos protetores, né? Lá ele vai colocar assim: anjo da guarda, questão 490 do Livro dos Espíritos, é um espírito protetor pertencente à ordem elevada. Ou seja, anjo da guarda e espírito protetor são sinônimos. Anjo da guarda, Kardec coloca, é um espírito protetor pertencente à ordem elevada. E aqui ele está mais uma vez se referindo à escala espírita. Não é só para nós nos recordarmos. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão de número 100, Kardec vai apresentar uma escala dividida em 3 ordens. A terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, a segunda ordem, que são os bons espíritos, e a primeira ordem, que são os puros espíritos, ou os anjos, como ele está aqui nos dizendo. Mas ele está dizendo que o anjo da guarda, ou espírito protetor, é um espírito de ordem elevada, mas não necessariamente um espírito puro. Por exemplo, nós, que somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, o nosso anjo da guarda é um espírito de segunda ordem, um bom espírito, mas não ainda atingiu o estado de angelitude. Então ele é chamado de anjo da guarda, mas ele ainda não é um anjo nesta acepção que a doutrina espírita nos apresenta. O anjo da guarda de Kardec, o espírito protetor de Kardec, este sim era um anjo de verdade. Por quê? Porque, como sabemos, e por tudo que temos a respeito de Kardec, que não conseguimos aqui nos aprofundar nesse momento, mas por tudo que sabemos, Kardec é um espírito de segunda ordem. Consequentemente, seu espírito protetor é de primeira ordem, que era o próprio Cristo, como está revelado, né, lá no livro Obras Póstumas. Ora, então, de fato, o anjo da guarda de Kardec era um anjo, era um espírito que já tinha atingido a angelitude, o que não é o caso dos nossos anjos da guarda, porque são espíritos de segunda ordem, né? Com relação aos demônios, no capítulo 9, Kardec vai apresentar, então, as reflexões sobre os demônios. Inicialmente, ele vai colocar um subitem que é a origem da crença nos demônios, né? Ele vai trazer uma série de argumentos mostrando que o homem, excessivamente preocupado em satisfazer as necessidades materiais, acabou criando essa crença nos demônios, né? Porque ele não entendia como é que do mal poderia resultar o bem, né? Ele não conseguia compreender, Kardec vai explicar lá, como que era essa luta entre o bem e o mal, e o homem concebe então 2 potências rivais, Deus e o demônio, Deus e o diabo, para poder compreender as suas crenças, né? Essa era a base das crenças religiosas. Ora, mas Kardec vai apresentar ainda os demônios segundo a igreja, ainda nesse capítulo, né? Ele vai dizer, entre aspas, Satanás, o chefe ou rei dos demônios, não é, segundo a igreja, uma personificação alegórica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. E aí mesmo ele vai refutar, dizendo, ora, como pode? Deus não é único? Então tem um Deus do mal e um Deus do bem? Então Kardec vai apelar para o bom senso, né, para refutar os demônios segundo a igreja. Mas o que nos interessa mais aqui é entendermos os demônios na visão espírita. Então Kardec ainda vai colocar lá anjos decaídos. Segundo a doutrina da igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Então, a crença é de que Deus criou anjos
Alguns permaneceram como anjos e outros decaíram e se tornaram demônios. Enfim, uma coisa que foge completamente ao bom senso, conforme Kardec mesmo vai dizer. Vocês vão ver mais à frente. Então Kardec coloca os demônios segundo o Espiritismo. E ele vai explicar, dizendo: há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal, a estes pode denominar-se demônios, pois são capazes de todos os malefícios, mas são espíritos imperfeitos, mas suscetíveis de regeneração. Então aqui Kardec coloca argumentos muito lógicos para nos explicar na escala espírita. Aquele que está no topo da escala é o anjo e aquele que está na posição mais inferior da escala é o demônio. É simples assim a explicação de Kardec. Mas o demônio um dia virará anjo também. E esse é o grande diferencial que nós podemos encontrar. O demônio, ou aquele que estamos chamando aqui de demônio, ele é suscetível de regeneração. E ele também vai evoluir, ele também vai chegar à condição de espírito puro. Kardec coloca no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 1, que ele intitula Há Espíritos, no item 2, ele coloca assim: os demônios são simplesmente as almas dos maus ainda não purificadas, mas que podem, como as outras, ascender ao mais alto cume da perfeição, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que os dá como criados para o mal e ao mal destinados eternamente. Ainda uma vez, 2 pontos, e ele conclui: aí tendes o que a mais severa razão, a mais rigorosa lógica, o bom senso, em suma, podem admitir. Então Kardec coloca de forma bastante simples e assertiva, na escala espírita, os demônios como sendo aqueles do grau mais inferior e os anjos como sendo aqueles do grau mais superior. Se formos para a obra O Livro dos Espíritos, questões 128 até a 131, nós vamos também encontrar estas mesmas definições, os mesmos argumentos a respeito de quem são os anjos e os demônios na visão espírita. Os seres a que chamamos anjos formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos? E os espíritos respondem: não. Isso é a questão 128. São espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, essa é a acepção da palavra anjo apresentada pela doutrina espírita. Os anjos han percorrido todos os graus da escala evolutiva? Pergunta Allan Kardec na questão 129. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então fica muito claro, porque Kardec, então, como falamos, ele vai definir no Livro dos Espíritos, a partir das questões, da questão de número 100 em diante, a escala espírita em 3 ordens. A terceira ordem, espíritos imperfeitos, que ele vai dividir em 5 classes, né? A 10ª, a 9ª, a 8ª, a 7ª e a 6ª classe. Depois, espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos, ele vai dividir em 4 classes. A 5ª, a 4ª, a 3ª e a 2ª. Para, finalmente, os espíritos de primeira ordem, ou os puros espíritos, em uma única classe, que é a primeira classe. Então vejam que os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, conforme está nas questões 112 e 113, não sofrem nenhuma influência da matéria. Dominam a matéria. Se formos ver característica dos espíritos de terceira ordem, nós, espíritos imperfeitos, a matéria domina o espírito. Os de segunda ordem, o espírito domina a matéria. O de primeira ordem não sofre influência da matéria. Então esses são os anjos que alcançaram toda a soma de perfeição que é suscetível à criatura, que chegaram num estado definitivo, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 226. Esses são os anjos. Então,
resumindo todo o nosso raciocínio, né? Conforme está lá no Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples e ignorantes, isso está na questão de número 115, né? E vamos chegar progressivamente à perfeição através do conhecimento da verdade. Uns vão andar mais depressa, outros vão andar mais devagar, a depender do nosso livre-arbítrio, do nosso empenho pessoal. É assim, e assim todos nós somos criados por Deus na mesma condição, temos as mesmas possibilidades, assim, ninguém tem nenhum tipo de privilégio, né? De privilégio. Kardec pergunta, na questão 121, por que alguns seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Essa é uma questão que intriga muitas vezes, né? E os espíritos respondem, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. E é muito interessante nós pararmos um pouquinho, né, para fazermos esse raciocínio, né? O uso do livre-arbítrio, os maus são aqueles que cederam às tentações e foram maus por livre escolha, né? Tanto é assim que quando nós vamos à questão 124, e é bem interessante o conteúdo dessa questão do Livro dos Espíritos, Kardec já afirma, né? Claro que não dá tempo aqui de nós abordarmos todas, mas assim, na 124, ele, depois de um raciocínio, ele afirma, bom, então tem espíritos que seguiram o caminho do bem de forma absoluta. Tem espíritos que seguiram o caminho do mal de forma absoluta. Ele conclui isso. E aí ele pergunta, mas entre esses dois extremos há outros espíritos? E os espíritos respondem, sim, e é a grande maioria. Então vejam que conclusões nós podemos chegar aqui. Há espíritos que saem do estado de simplicidade e ignorância e não passam na terceira ordem. Eles vão direto para a segunda ordem, porque são aqueles que praticaram o bem de forma absoluta. Então, praticaram o bem, o bem, o bem, o bem. Bem de forma absoluta. Outros praticaram o mal, o mal, o mal, o mal. O mal de forma absoluta. Exceções, esses dois extremos. A grande maioria está no meio. São aqueles que ora praticam o mal, ora praticam o bem. Aquele que praticou o mal, alguma vez, ele vai necessariamente para a terceira ordem, porque ele vai ter expiação. Então, ele sai de um estado de simplicidade e ignorância, infringe as leis de Deus, porque o mal é a infração à lei de Deus, ele passa então a pertencer à terceira ordem, para poder expiar, resgatar a sua falta com relação à lei de Deus e depois seguir o seu caminho. Mas aquele que, apesar de ser exceção, existe, aquele que só praticou o bem, ele não passa nesta terceira ordem, ele anda mais depressa, como os espíritos falam, ele vai diretamente para a segunda ordem. É apenas uma reflexão rápida, aproveitando a oportunidade, né? Então, Kardec vai continuar na questão 131 agora. Ele pergunta assim, há demônios no sentido que se dá a essa palavra? E os espíritos vão responder, olha, se houvesse demônios seria obra de Deus. E aí Deus já não seria mais justo de criar seres destinados a serem desgraçados, né? E eles concluem assim, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Então, convergindo para tudo isso que os espíritos estão falando, né? Que os demônios são os seres inferiores, que estão em mundo inferiores ao que nós habitamos. Nós habitamos um mundo que está na categoria de provas e expiações, e abaixo dessa categoria há os mundos primitivos. Então estão em mundos primitivos, conforme os espíritos falam na questão 131. Allan Kardec vai fazer alguns comentários a essa questão, são muitos comentários, nós vamos aqui passar muito rapidamente. Ele vai dizer assim, os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, e aqui é que falamos que é a 10ª classe, porque se formos ver lá a 10ª classe são os espíritos impuros. E quando vamos ler a descrição da 10ª classe lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver Kardec dizendo que esses são os demônios. Então, apesar
dele ter falado em nona classe lá nas definições, né, no vocabulário espírita, ele aqui corrige isso para espíritos impuros, são os da última classe. Esses são os chamados demônios, né? Mas com a diferença de ser transitório o estado deles, isso é muito importante, né? São espíritos imperfeitos, ou seja, estão na terceira ordem, na 10ª classe, na classe mais inferior. Mas são espíritos fadados à perfeição. Um dia, os chamados demônios, um dia se tornarão anjos. É a conclusão que a gente chega, né? Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, vai dizer Kardec. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás, com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. Então, essa é a visão que a doutrina espírita nos dá, respondendo a esta pergunta, concluindo a resposta desta pergunta, quem são os anjos e os demônios na visão espírita, né? Concluindo, demônios são os espíritos de terceira ordem, de 10ª classe, anjos são os espíritos de primeira ordem, de primeira classe. Essa é a resposta. E isso nos possibilita nós pensarmos um pouco no segundo objetivo, como nós falamos. Por mais que seja bem rápido, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Sobre as influências espirituais, né? Quem é que nos influencia, os anjos ou os demônios? Podemos assim pensar. Como sabemos, Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, questão no item 159, ele vai dizer que todos nós, de certa forma, somos médiuns, porque nós nos comunicamos com o mundo espiritual, mesmo que sem saber, mesmo que inconscientemente. Sofremos influência do mundo espiritual, então, de alguma forma, somos médiuns. No Livro dos Espíritos, na questão 457, Kardec vai perguntar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos eles podem dissimular. Ou seja, nós temos comunicação com o mundo espiritual sabe o que nós pensamos. Olha só. E questão 459, a questão conhecida, né, que diz que os espíritos nos influenciam a tal ponto que de ordinário eles nos dirigem. Até aí, nenhum problema. Agora, quem é que nos dirige? O anjo ou o demônio? Essa é a questão que fica para nós pensarmos, né? Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O que vai depender, né? Os espíritos que vão se aproximar de nós. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ou seja, eu quero ser influenciado só pelos bons espíritos. Eu não quero ser influenciado pelos demônios. Como é que eu faço? Eu posso me eximir dessa influência? Resposta: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então vejam que, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com os nossos hábitos, com os nossos gostos, com as nossas preferências, nós vamos atrair espíritos semelhantes. Então, por aí já dá para a gente perceber que quando a gente pratica o bem, a gente atrai espíritos do bem. Quando a gente pratica o mal, a gente atrai espíritos do mal. Quando a gente anda dentro das leis de Deus, atraímos bons espíritos. Quando a gente anda contrariamente às leis de Deus, atraímos maus espíritos. Influenciados sempre seremos, seja pelos bons ou seja pelos maus. Paulo, né, disse isso aos Hebreus, quando escreve aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Porque o mundo espiritual e o mundo físico, eles se interpenetram. Nós estamos rodeados de espíritos. Agora, só estaremos suscetíveis à influência daqueles que nós nos afinizarmos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas atitudes. Isso foi muito rapidamente para falarmos das influências
dos espíritos sobre nós, né? Vamos então partir para o nosso terceiro e último objetivo de hoje, que é nós entendermos quem são os demônios que devemos combater e onde eles estão. Essa é a pergunta que se apresenta para já nos irmos nos encaminhando para o final. Vejam que Allan Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, em um dos seus discursos aos espíritas de Lyon e Bordeaux, nós destacamos de lá um trechinho que ele fala assim: pregai pela palavra, mas, sobretudo, pregai pelo exemplo. A exemplo dos apóstolos, fazei milagres, e vós tendes o dom para isso. Não os milagres que afrontam os sentidos, mas os milagres de caridade e de amor. Atenção, a exemplo dos apóstolos, expulsai os demônios. E vós tendes o poder para isso, e os demônios pululam em torno de vós. Os demônios da inveja, do orgulho, da sensualidade, da cupidez. Expulsai-os de vossos corações, a fim de que tenhais a força necessária para expulsá-los dos corações alheios. Aqui está a resposta para essa pergunta. Quais são os demônios que verdadeiramente deveremos combater e onde eles se encontram, né? Kardec está aqui dizendo para nós que nós temos a capacidade de expulsar os demônios, mas os demônios estão dentro de nós. São os nossos vícios, as nossas imperfeições. E aqui ele cita apenas alguns: o demônio da inveja, do orgulho, da sensualidade e da cupidez. Então, assim, nós vemos que nós precisamos focar as nossas atenções nesse bom combate, como disse Paulo, né? No combate às nossas imperfeições. Assim, nós estaremos caminhando desse estado de simplicidade e ignorância, que já estamos na terceira ordem, ou seja, já cometemos infrações às leis de Deus, nos enquadramos na terceira ordem como espíritos imperfeitos, mas estamos fadados à felicidade e à perfeição. Então, de acordo com o nosso empenho, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso esforço individual, nós vamos caminhando cada vez mais rapidamente para o estado de angelitude. Esta é a conclusão que esse estudo deve nos levar. E que precisamos combater, sim, demônios que estão dentro de nós, que são as nossas imperfeições, né? O homem, ele, ao viajar pelos reinos, passando pelo reino animal, ele vai transformando o instinto em inteligência, para que ele possa conquistar a razão, para que ele possa conquistar o discernimento. Então, a alma vai caminhando para a condição do homem, a alma do animal vai caminhando para a condição do homem, e a alma do homem vai caminhando para a condição do anjo. Vejam que nós estamos numa escalada evolutiva, né? Passando pela fieira animal, conquistando a razão, conquistando a inteligência, dominando o instinto, dominando as sensações, nós vamos chegando à condição hominal para, evoluindo ainda mais, chegarmos à condição de angelitude. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele tem uma página intitulada Educas, onde destacamos um pequeno trecho, né, em que ele diz assim: educas e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Este é o caminhar do espírito, né? A irracionalidade que nós já tivemos enquanto estagiamos no reino animal, conseguimos transformar em inteligência, estamos desenvolvendo a inteligência, chegamos no reino hominal e agora precisamos caminhar ainda mais para chegarmos à angelitude. Precisamos, como diz o Espírito Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sair dos instintos para as sensações, sair das sensações para os sentimentos. Então, o que nos cabe para podermos chegar à condição de angelitude ou à condição da felicidade, podemos dessa forma colocar, é nós trabalharmos para só fazermos o bem, para só agirmos
dentro das leis de Deus, para não cometermos infrações às leis de Deus. Porque todas as vezes que nós infringimos uma lei de Deus, isso resulta em uma expiação, isso resulta em dor, isso resulta em sofrimento. Então, dessa forma, entendendo quem somos, da onde viemos, para onde vamos, o que nos cabe fazer aqui, nós vamos compreender que nos vermos como irmãos, como Cristo nos falou, quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, identificando-nos como irmãos, identificando o nosso dever de nos assistirmos mutuamente, de nos assistirmos fraternalmente, ele nos mostra o caminho para nós chegarmos à condição de angelitude a qual nós estamos fadados. E para nós concluirmos as nossas reflexões acerca desse tema, fechando com a assistência fraternal, trouxemos um poema que vamos agora passar a leitura para vocês, encerrando o nosso estudo. Esse poema é da poetisa baiana Maria Dolores, recebida através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Está no livro A Vida Conta. Intitula-se Assistência Fraternal. Assim se expressa a poetisa baiana. Deus te compense, alma boa, a ti que estendes a mão, repartindo alegremente carinho, agasalho e pão. Deus te envolva em alegria todo esforço de esquecer a ofensa que se te faça, buscando a paz por prazer. Deus te exalte o gesto amigo, quando levantas alguém da tristeza do infortúnio para as estradas do bem. Deus te engrandeça o trabalho, com que te esqueces e vais auxiliar e servir aqueles que sofrem mais. Por toda a bênção que espalhes, que o mundo nem sempre diz, que a vida te recompense e Deus te faça feliz. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.